Boa noite a todos. Vamos dar continuidade às nossas preces vibrações e do Evangelho. Espero que a gente, cada vez mais, possa entender a necessidade que nós temos de sempre seguir aquilo que Jesus nos ensinou. Vamos ler aqui um trecho do Evangelho, a verdadeira pureza, mãos não lavadas. Então os escribas fariseus que tinham vindo de Jerusalém se aproximaram de Jesus e lhe disseram: por que vossos discípulos violam a tradição dos antigos? Pois eles não lavam as mãos quando tomam suas refeições. Mas Jesus lhe respondeu: por que vós mesmos violais os mandamentos de Deus para seguir a vossa tradição? Pois Deus fez neste mandamento: honrai vosso pai e vossa mãe, e este outro: que aquele que disser palavras injuriosas ao seu pai ou à sua mãe seja punido de morte. Mas vós outros vos dizeis: todo aquele que tiver dito ao seu pai ou à sua mãe: toda oferenda que faço a Deus vos é útil, satisfaz a lei, ainda que depois disso não honre nem assista seu pai ou sua mãe, e assim tornaste inútil o mandamento de Deus por vossa tradição. Hipócritas, Isaías bem profetizou de vós quando disse: este povo me honra com os lábios, mas seu coração está longe de mim, e é em vão que me honram, ensinando máximas e ordenações humanas. Dá a impressão que Jesus não era a favor da higiene. Na realidade, ele estava falando da higiene do coração, da mente, né? Da higiene com relação aos sentimentos a Deus. E entende-se que ele fazia isso de propósito para provocar, né, esses assuntos, para poder dar a lição dele de moral. Então, quando ele chega para fazer as suas refeições, onde quer que ele seja, sempre há um fato que ele provoca, que as pessoas contestem e ele dá a lição dele. Então, o que ele quer fazer? Dar aqui a lição nossa. A lição da higiene moral, do aspecto moral nosso com relação às leis divinas. E devemos, acima de tudo, cuidar das leis divinas. Devemos, lógico, cuidar das leis humanas, porque vivemos em sociedade, temos que ser disciplinados, mas acima de tudo, a lei de Deus. Então, está aí essa lição de mão não lavada, e da mesma maneira que nós entendemos isso, né? E nós podemos entender que nós podemos estar continuando do mesmo jeito, dando mais valor às tradições antigas, ou às regras, né, que a sociedade impõe, ao invés da lei de Deus, e cuidar também da lei de Deus. A lei dos homens, a lei de Deus é mais importante. Então nós temos que fazer isso, pensar bem o que estamos fazendo, o que estamos falando, se não estamos seguindo apenas nosso orgulho, para mostrar para outros que somos esses, somos aqueles que somos religiosos, que somos... Nós temos que ver isso, né? E procurar agir de uma maneira mais simples. E, lógico, seguindo as recomendações com todo respeito à sociedade. Boa noite, meus irmãos.
mais uma noite de evangelho, prece e radiação direcionada aos nossos irmãos e agradeçamos a Deus por tudo, por esse momento, agradeçamos pela nossa família, a nossa família SEC, por estarmos nessa jornada de trabalho juntamente com Jesus, sempre seguindo ou tentando seguir as pegadas do Mestre, e que tenhamos uma boa noite de evangelho, prece e radiação. Sejamos gratos por estarmos nessa jornada. Tenhamos uma boa noite de evangelho, que assim seja. Senhor, mais um dia diante de nós, necessitados e enfermos do corpo e da alma. Queremos te pedir, Senhor, inicialmente pelo Brasil, pátria do Evangelho, pátria do Cruzeiro, que possa receber das falanges enviadas em nosso socorro a defesa material e espiritual, amenizando e fluidificando toda a aura do nosso país, desfazendo ondas de ódio e ganância material, pelo poder de Deus possam ser afastados. E pelos governantes de todo o mundo, em cujos braços repousa a direção material dos países, a quem foi entregue a missão de renúncia, abnegação e sacrifício espontâneos, de operar, compreender a extensão dos seus sagrados deveres para a obtenção do êxito no seu elevado e nobilitante trabalho. Pelos líderes religiosos, Senhor, que através do Evangelho pregado a seus seguidores, possa ajudá-los a encontrar as pegadas do Mestre, sempre lembrando que é dando que se recebe, sem nada esperar em troca, pelos benefícios e pelas palavras do Mestre ali praticadas. Porque o pagamento do justo é a vida eterna, e muito se pedirá a quem muito foi dado. Senhor, Mestre das almas combalidas, nós os pedimos neste momento pelos enfermeiros e trabalhadores da área de saúde, qualquer que sejam as suas funções, lembrando que todo trabalho, toda tarefa corretamente exercida é um grau de promoção espiritual a que faz jus. Ainda nesta vida, esperemos confiantes a alvorada luminosa que se aproxima e os beneficiará. Que os enfermos de qualquer natureza recebam a bênção da cura, erguendo seus corpos combalidos para uma nova vida, onde os enganos que lhes provocaram, lhes anunciaram um chamado de vida, um refazimento dos passos a caminhar, possam se afastar da doença e conseguido assim a cura real. Amém. Prece pelos que fazem a segurança, pelos motoristas de ônibus e aplicativo, pelos irmãos em situação de rua e pelos que fazem a limpeza e pelos coveiros. Senhor, abençoa a todos os seguranças e a todos os motoristas de ônibus e aplicativos. Que todos eles tenham prudência e que Deus os proteja de todos os perigos. Senhor meu Deus, Pai Todo-Poderoso, neste momento peço pelas vidas dos nossos irmãos moradores de rua que passam frio, fome, sede, que eles possam ter uma vida melhor. Oremos também, Senhor, pelas pessoas que fazem a limpeza e os coveiros encarregados de sepultar os mortos nessa pandemia. Que o Senhor abençoe a todos, assim seja. Boa noite. Mestre Jesus, te pedimos agora
por todos os nossos irmãos que desencarnaram, que eles sejam recebidos no plano espiritual pelos bondosos amigos, que sejam acolhidos e amparados e que sintam, Mestre Jesus, neste momento, toda a tua bondade, misericórdia e amor, que eles encontrem com os familiares que já foram antes, com os amigos e com todos aqueles que os protegem. Te pedimos também, Jesus amigo, por aqueles que saíram da vida terrena pelas portas do suicídio, que eles possam, Jesus amigo, receberem a energia necessária para se desfazerem dos maus pensamentos. Ilumina-os, protege-os, ampara-os e ajuda-os, Senhor, a terem momentos melhores. Ilumina, Senhor, a todos esses irmãos, hoje, agora e sempre, que assim seja. Mestre querido, estamos todos reunidos na noite de hoje para vibrar mais uma vez, para conversar contigo, para te agradecer, mas também para pedir. Rogamos a Ti, Senhor, nesse instante, para todas as famílias do Brasil. As famílias são o sustentáculo da sociedade. E nós pedimos por todas as famílias, para que haja harmonia, para que haja equilíbrio, mas sobretudo, Senhor, que todos os donos de casa, todos os pais, todos os dirigentes das famílias possam conduzir os seus rebentos ao teu caminho de luz. Somente assim nós teremos uma sociedade equilibrada, um povo em harmonia. E pedimos por esta sociedade também, para que ela sendo parte, a família sendo parte da sociedade, a sociedade possa também elevar os olhos e o pensamento ao alto e perceber que não somos daqui, estamos aqui e que formamos um coletivo que se liga, que se conecta com a divindade, para nos mantermos também em equilíbrio, desenvolvimento e progresso. E por fim, pedimos pelos nossos irmãos que delinquiram na caminhada evolutiva e, de alguma forma, estão presos em grades poderosas que limitam o seu ir e vir, mas não limita os seus pensamentos. Pedimos por eles para que sejam visitados por equipes espirituais que o induzam a novas ideias, a novos pensamentos, a novos propósitos de mudar este rumo que a vida tomou ou que eles decidiram tomar na vida. Envolve a todos, Senhor, abraça-nos e protege-nos, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Livro O Médico Jesus, Doenças do Casamento. Veja bem, nosso caso é uma porta entreaberta. Eu busquei a palavra mais certa. Vê se entende o meu grito de alerta. Veja bem, é o amor agitando o meu coração. A um lado carente dizendo que sim. Essa vida da gente gritando que não. Canção Grito de Alerta, Gonzaguinha. A união conjugal pode se converter em fonte de saúde em nossa vida quando ela é rica de afeto, amor e carinho. Pesquisas científicas comprovam que pessoas que se sentem amadas por seus cônjuges são muito menos propensas às enfermidades e têm uma capacidade maior de recuperação quando adoecem.
Quando nos sentimos amados por manifestações concretas de nosso parceiro, somos tocados em nosso coração emocional. E isso faz com que a bioquímica do corpo produza substâncias geradoras de saúde física e emocional. Quando, porém, o amor bate em retirada, a saúde também se ausenta, pois muitas das nossas enfermidades têm como causa as carências emocionais. Eis aí a grande chave para as doenças em família, pois, quando alguém adoece no lar, é provável que todo o organismo familiar esteja doente também. Pena que se ame tão pouco depois do casamento. Pena que o amor dos primeiros tempos tenha sido esquecido no altar da igreja. Pena que o sentimento de posse esteja asfixiando os sonhos daquele a quem, no passado, prometêramos felicidade. Pena que não tenhamos mais palavras gentis como outrora. Pena que não sejamos mais doces e ternos como antes. Por isso, muitos cônjuges adoecem após o matrimônio. A doença nada mais é do que o grito de alerta. Curar o parceiro enfermo exigirá também a cura do seu companheiro. Boa noite. Na mensagem de hoje, Doenças do Casamento, podemos enfatizar algumas frases da música do Gonzaguinha, no trecho que nos foi apresentado. Uma delas é: vê se entende meu grito de alerta. E a outra é o amor agitando meu coração, a um lado carente dizendo que sim, e essa vida da gente gritando que não. Na primeira nós vemos claramente a pessoa pedindo ajuda, né? Vamos resolver isso, vamos conversar, vamos ver se a gente se entende. E na segunda, é possível ver o sofrimento em que a pessoa se encontra, lutando entre a razão e a emoção. Um lado diz sim e o outro diz não. Então, muitas vezes é assim que a união conjugal ela termina, ou ela se torna adoecedora. Se o amor acaba a compreensão, a ajuda mútua, o diálogo, a gentileza. Na verdade, acaba a felicidade no casamento. Acabam-se os sonhos. E aí chegam as doenças, né? Tanto de ordem física como emocional. O tempo ele vai medindo tudo isso numa precisão muito grande. O sentimento que havia no início do casamento e o sentimento que os dois têm anos depois, né? Mas essa união conjugal ela pode ser também uma fonte de saúde, rica em afeto, em amor, em carinho. E tudo isso cientificamente já é comprovado. Quando o casamento vai bem, as pessoas se sentirem amadas e amando na mesma proporção, elas vão gerar um sentimento de bem-estar que vai produzir no corpo saúde. Olha que interessante. E aí, qual é a receita? A receita para manter um casamento feliz é a que o médico Jesus ele vem nos receitando há mais de 2000 anos. E que nós estamos aprendendo aos poucos, que é amar o próximo como a si mesmo. Muita paz a todos. Boa noite. Evangelho, capítulo 8. Bem-aventurados que têm puro coração, verdadeira pureza, mãos não lavadas. Item 8. Então os escribas e os fariseus que tinham vindo de Jerusalém aproximaram-se de Jesus e lhe disseram:
Por que violam os teus discípulos a tradição dos antigos, uma vez que não lavam as mãos quando fazem suas refeições? Jesus lhes respondeu: por que violais vós outros o mandamento de Deus para seguir a vossa tradição? Porque Deus pôs este mandamento: honrai a vosso pai e a vossa mãe. E este outro: seja punido de morte aquele que disser a seu pai ou a sua mãe palavras ultrajantes. E vós outros, no entanto, dizeis: aquele que haja dito a seu pai ou a sua mãe, toda oferenda que faço a Deus vos é proveitosa, satisfaz a lei, ainda que depois não honre nem assista a seu pai ou a sua mãe. Tornam assim inútil o mandamento de Deus pela vossa tradição. Hipócritas, bem profetizou de vós Isaías quando disse: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Depois, tendo chamado o povo, disse: escutai e compreendei bem isto. Não é o que entra na boca que macula o homem. O que sai da boca do homem é que o macula. O que sai da boca procede do coração e é o que torna impuro o homem. Porquanto do coração é que partem os maus pensamentos, os assassínios, os adultérios, as fornicações, os latrocínios, os falsos testemunhos, as blasfêmias e as maledicências. Essas são as coisas que tornam impuro o homem. O comer sem haver lavado as mãos não é o que o torna impuro. Então, aproximando-se dele, disseram-lhe seus discípulos: sabeis que, ouvindo o que acabais de dizer, os fariseus se escandalizaram? Ele, porém, respondeu: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Deixai-os, são cegos que conduzem cegos. Se um cego conduz o outro, caem ambos no fosso. Mateus, capítulo 15, 1 a 20. 9. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pedia que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Lucas, capítulo 11, 37 a 40. Numa época recuada nos tempos longínquos do passado, contam nossos livros que a humanidade terrestre vivia ainda sob o roteiro do instinto, tendo sua atenção para as necessidades primárias da vida, sem as indagações do existir. Porém, o seu destino não estava fixado nessa paisagem. O futuro reservava àqueles nossos ancestrais uma marcha ascensional e a conquista da consciência cósmica. A cada página escrita da sua história, esta humanidade descortinava um mundo além das fronteiras da matéria. O vasto mundo da espiritualidade lentamente apresentava-se àqueles seres que respondiam ao chamado de acordo com suas limitações. Observando de início as potencialidades da natureza, imaginaram que o sol, os vulcões, as tempestades, por exemplo,
eram a representação de um poder além da sua compreensão, e este poder necessitava ser reverenciado. Conforme esta humanidade progredia e modificava sua realidade, também sua relação com as potências do além ganhava mais e mais estruturas e comportamentos que impunham uma vivência diferenciada das relações sociais no seu dia a dia. Nasce a lei. Em nossos dias, a consciência da realidade do espírito faz parte do entendimento geral do planeta, e cada povo tem seu conjunto de leis que, através das suas religiões, imprime uma atitude. Uma só potência há no universo, geradora da vida e presente em essência em todos os seres. Vibra em especial naqueles dotados de inteligência. O Cristo nos apresentou essa potência como Pai. E como filhos, devemos nós nos dirigir a Ele. O Cristo também nos apresentou uma lei, o amor. Ele veio no tempo certo para iluminar aquela humanidade que desde os primórdios de sua caminhada acumulou tradições, rituais e códigos que não mais se fazem necessários para falarmos ao Pai. A consciência crística nos chama a cuidar do espírito. Mesmo estando encarnados em um corpo físico, que devemos respeitar e ser grato, porém é ao espírito que devemos direcionar nossa atenção primordial, pois ele, o espírito, somos nós. O corpo físico é mera vestimenta. Cuidar das nossas potencialidades através das vivências das virtudes no exercício da lei do amor é a regra de conduta nesse diálogo com o Pai. Rituais são desnecessários. Estamos na hora de lembrar e viver a palavra do Mestre, que em Lucas capítulo 11 e versículos 37 a 40 nos disse: Vós outros, fariseus, pondes grande cuidado em limpar o exterior do corpo, do copo e dos pratos. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois! Aquele que fez o exterior, não é que faz também o interior? Boa noite. E assim, Jesus, ainda todos nós, em sintonia contigo e todos esses espíritos fraternos, a nossa palavra é de muita gratidão por tudo que vem nos fazendo a cada dia. E a nossa fé, a coragem e a perseverança, sentindo sempre a tua presença com todos esses médicos espirituais, que desde já fluidificam as nossas águas, em nossas residências, nas lagoas, nos riachos, nos lagos, de um modo geral, que abastecem os vilarejos, as cidades, estas águas onde os médicos espirituais jogam suas mãos fluidos, salutares, fluidos medicamentosos, onde nós, cada um de nós, iremos tomar
e essas essências balsâmicas, atendendo a cada um de acordo com as nossas necessidades, tendo sempre o reequilíbrio, a harmonia, a paz e a própria cura. Muito obrigado, Jesus, aos Espíritos fraternos. Que assim seja. A cada um de nós compete uma tarefa específica na difusão do bem. Erga-se para trabalhar, porque as tarefas são muitas. É importante e poucos são os que têm consciência delas. Ajude o mundo para que o mundo possa ajudá-lo. Estenda seus braços eficiente no cultivo do bem, para que quando os recolher, os traga cheios dos frutos abençoados da felicidade e do amor. Que a paz de Deus, o amor verdadeiro, prevaleça sempre nos nossos trabalhos, a cada dia, a cada instante, com a consciência da perseverança, da caminhada do Cristo. Que assim seja. Ó vinde, bom amigo, amado benfeitor, das luzes do infinito de cintilações. Ó vinde amenizar a nossa grande dor, espargindo em mãos cheias as consolações. Bezerra de Menezes, servo do Senhor, apóstolo do bem a nos iluminar, celeste mentor em passes de amor, águas fluidificai, movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Movimentai vossas falanges protetoras, dai-nos as bênçãos redentoras, balsamizando os corações. O sofrer é um bem divinal, que o Senhor nos envia do astral, é o cadinho imortal da perfeição, a nos redimir
redimir das nossas vidas mal vividas, ante o Evangelho todo luz. Sois a apoteose do amor, redimir nossa dor com Jesus. Sois a apoteose